Olá, vamos agora então para a correção das questões de cirurgia geral da prova do ENARE. A primeira questão fala sobre as diferenças de retocolite para a doença de Crohn, as duas doenças intestinais inflamatórias. O que a gente sabe dessas duas doenças, depois eu vou analisar com vocês cada uma das opções, mas para a gente relembrar. Tanto a retocolite quanto a doença de Crohn são doenças intestinais inflamatórias que podem acometer qualquer faixa etária, que a gente sabe que elas têm preferencialmente uma distribuição que a gente chama de bimodal. Primeiro pico de aparecimento dos 15 aos 30 anos e um segundo pico dos 50 aos 80 anos. A doença de Crohn pode acometer qualquer parte do aparelho digestivo, da boca até o ânus, e ela tem por característica, ela tem um acometimento transmural, né? Então ela começa na mucosa, mas pode atingir os planos mais profundos. Então ela pode fazer fístulas, estenoses, levando a obstrução intestinal. Em relação à distribuição anatômica, a doença de Crohn, ela tem um padrão de acometimento que é descontínuo. Então ela pode ter áreas de mucosa afetada entremeadas por áreas de aspecto normal. Diferente da retocolite, que além de ter um acometimento mais superficial, então ela só atinge a mucosa e a submucosa, a retocolite ela também tem um padrão anatômico de distribuição que começa sempre no reto e vai subindo de forma contínua. Então o acometimento da retocolite ela tem essa característica de ser contínuo e sempre de distal para proximal. Uma outra diferença entre a retocolite e a doença de Crohn que vocês precisam conhecer é a relação com o tabagismo. Na retocolite, curiosamente, o tabagismo ele tem um fator de proteção. Então, pacientes que fumam têm menor risco de ter retocolite. Já na doença de Crohn é o contrário, né? O tabagismo é um fator que, além de piorar a inflamação, é um fator de pior prognóstico, de recidiva também no pós-operatório, tá certo? Na questão, ele pergunta também a relação das doenças inflamatórias com contraceptivos, então que inclusive é o gabarito da questão, que tanto na retocolite quanto na doença de Crohn é mais comum em mulheres que usam contraceptivo em relação às mulheres que não usam. Então essa questão aqui, resposta letra D, ok? Na segunda questão, é uma questão que fala sobre as complicações da tireoidectomia. Vamos lembrar, né, que a tireoide ela está aqui localizada no pescoço e ela é margeada, então, pelos dois nervos laríngeos recorrentes de um lado e de outro. E uma das possíveis complicações da tireoidectomia é uma lesão inadvertida do nervo laríngeo recorrente que vai ocasionar paralisia da prega vocal e isso vai gerar consequências na voz e na deglutição. Então, essa resposta, paralisia da prega vocal, é a resposta por lesão do nervo laríngeo recorrente, é a questão correta. Além disso, vamos dar uma olhadinha aqui nas outras questões. Hiperparatireoidismo por lesão das paratireoides, ele colocou aqui para tentar confundir um pouco. Na verdade, pode ocorrer sim lesão das paratireoides. As 4 paratireoides estão muito pertinhos ali do tecido tireoidiano também. É comum o cirurgião procurar, né, as paratireoides durante a cirurgia para evitar a sua lesão, mas a lesão das paratireoides vai causar um hipoparatireoidismo e isso vai causar também uma hipocalcemia, por isso que as outras questões aqui estão incorretas, tá bom? Então, resposta correta, letra B. Na terceira questão, é uma questão sobre fratura exposta. E aí, independente da classificação da fratura, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, qual que é o tratamento das fraturas expostas? Primeiro, antibiótico o mais precoce possível, a gente precisa lavar e desbridar toda aquela contaminação que houve na fratura exposta, a correção cirúrgica da fratura sobre analgesia, né? A fratura exposta ela é extremamente dolorosa, e também conferir o calendário da vacinação antitetânica daquele paciente. Então, o que contempla aqui essas 4 alternativas seria a letra D. Então, a profilaxia com cefalotina, então a gente precisa fazer antibiótico o mais precocemente possível, a vacinação antitetânica,
lavagem, desbridamento cirúrgico, e aí a gente presume que já está incluída a analgesia e redução da fratura. Lembrando, gente, que quando a gente fala em redução da fratura, toda vez que a gente fizer uma redução da fratura desses pacientes, a gente precisa sempre, isso está escrito lá no ATLS, conferir os pulsos distais, tá bom? Antes de fixar aquela imobilização, tá bom? Então, próxima questão, uma questão sobre marcadores tumorais, perguntando pra gente qual é a sequência correta dos marcadores tumorais com os cânceres relacionados, né? Então vamos lá. Câncer de pâncreas, marcador tumoral que se refere ao câncer de pâncreas, CA199, muito tranquilo, né? Câncer de ovário, CA125, também tranquilo, não tem como confundir, isso a gente tem que lembrar. No câncer coloretal, o CEA, no hepatocarcinoma, alfa-fetoproteína, e a gente ainda poderia colocar outros, né? Por exemplo, câncer de testículo, ele poderia pedir beta-HCG, melanoma, às vezes a gente usa o LDH, então os marcadores tumorais são coisas que a gente tem que guardar, tumor de próstata, PSA. Agora aqui tem algumas características que também valem a pena lembrar. Alguns dos marcadores tumorais, eu estou falando especificamente do CEA, ele não dá para a gente o diagnóstico do câncer coloretal. Lembrem disso, diferente do PSA, que muitas vezes traz para a gente já uma sugestão do diagnóstico muito forte. No CEA, por exemplo, que é o marcador do câncer coloretal, ele vai trazer para a gente uma ideia de prognóstico e vai servir para a gente acompanhar esses pacientes no pós-operatório, pacientes que estão fazendo quimioterapia. A gente sabe que um CEA elevado no pré-operatório prediz uma chance muito grande desse paciente ter metástase. Depois da cirurgia, da colectomia, a gente espera que os níveis do CEA vão se reduzir e a gente vai acompanhar nos primeiros 2 anos de 3 em 3 meses, após isso a gente vai acompanhar de 6 em 6 anualmente, mas o mais importante é que ele não dá diagnóstico. Alguns tumores coloretais não são produtores de CEA e algumas outras condições que não tumor coloretal, como por exemplo hepatopatia, até tireoidopatia, também pode aumentar o CEA, então o CEA não é diagnóstico, mas sim ele se refere, né, a tumores coloretais, ok? Então a questão correta aqui nesse caso, letra E, também bem tranquilo. A próxima questão é uma questão interessante que ela envolve para a gente 2 coisas, né? Envolve a indicação da cirurgia bariátrica, que isso a gente tem que saber, eu vou repetir aqui para a gente relembrar, mas também uma questão um pouco ética, né? Qual seria a conduta de um médico frente a uma paciente que não tem, né, uma indicação precisa de fazer uma cirurgia bariátrica, ela já foi um médico, o médico falou para ela, mas ela continua insistindo e ela vai atrás de um outro médico perguntar qual que seria a conduta dele. Então, a paciente ela tem um IMC de 32 e não tem comorbidades. Então, se ela tem um IMC de 32 e não tem comorbidades, ela não tem indicação de fazer cirurgia bariátrica, ela tem indicação de procurar um tratamento clínico para obesidade. Lembrando, as indicações para cirurgia bariátrica, um IMC acima de 40, IMC acima de 35 com comorbidades ou um IMC acima de 30, mas com comorbidades consideradas graves e atestada por um médico especialista na área, que não é o caso aqui da nossa paciente. Então, nessa nossa paciente, uma paciente de 24 anos, IMC de 32, sem comorbidades, qual que deve ser, então, a melhor conduta do médico diante dessa situação? Então, ele vai orientar a paciente, de fato, que ela não tem indicação, e procurar, né, tratamento clínico, medidas clínicas para redução do peso. Próxima questão, uma questão sobre melanoma, uma questão também bem interessante. O provável melanoma, né? Um paciente, então, de 27 anos, com uma lesão pigmentada e assimétrica de aproximadamente 7 milímetros na pele do dorso. Então, por que eu disse que isso poderia ser um melanoma? A gente tem o ABCDE do melanoma. A de assimetria, B de bordas irregulares, C da coloração e D de um diâmetro maior do que 6 milímetros, principalmente. Alguns ainda colocam E, que seria uma evolução, né? Uma mudança aí da evolução dessa lesão ao longo do tempo. Então, diante da suspeita de um melanoma, qual que deve ser a conduta? Muita gente confunde isso. Então, diante da suspeita de um melanoma, a gente deve fazer uma biópsia excisional. Lembrando, gente, para complementar aqui, que essa biópsia excisional ela deve ser com margens mínimas,
Porque depois que a gente tira, vai para o histopatológico, vai confirmar se é mesmo um melanoma, segundo a nossa suspeita. E mais importante, o patologista vai dar para a gente duas classificações de Breslow e de Clark. E esses dois índices que vão dizer se a partir daí a gente precisa ampliar a margem, qual deve ser a ampliação da margem, e se a gente precisa ou não fazer a pesquisa de linfonodo sentinela. Quando a gente faz uma biópsia excisional muito ampla, isso pode atrapalhar a pesquisa do linfonodo sentinela depois, caso ela seja necessária, ok? Então, na suspeita de melanoma, lembrar do ABCDE, biópsia excisional com margens mínimas, para a gente ter depois os índices de Clark e Breslow, ok? Próxima questão, uma questão também que envolve um diagnóstico, né? É a conduta e principalmente a questão ética. Então vamos lá, vamos ler a questão. O paciente foi levado por um vizinho, 68 anos, previamente lúcido, foi admitido no hospital com rebaixamento do nível de consciência, então ele foi levado pelo vizinho e ele estava com o nível de consciência rebaixada. Durante a investigação foi diagnosticado uma sepse de foco abdominal, então esse rebaixamento do nível de consciência era por sepse, devido a uma diverticulite aguda perfurada. Então, uma diverticulite aguda perfurada causando um foco séptico aqui, vamos lembrar lá da classificação de Rintgen, Rintgen 3 ou Rintgen 4, peritonite purulenta difusa ou uma peritonite fecal. Ambos os casos, o paciente tem indicação de uma cirurgia de emergência. Qual que é a dúvida aqui? O paciente permaneceu torporoso, o médico tentou entrar em contato com a família sem sucesso e o paciente foi para a cirurgia. No perioperatório, o cirurgião indicou uma reto-sigmoidectomia Hartmann, sabidamente, porque numa peritonite purulenta ou fecal difusa, o mais indicado é a gente fazer uma cirurgia rápida, o paciente está em estado geral ruim, que a gente precisa então fazer uma reto-sigmoidectomia para remover aquele foco séptico, lavar a cavidade abdominal, mas não tem menor condição da gente fazer uma anastomose primária. Então a gente fecha o coto retal embaixo e aboca a colostomia em cima, né? Fazendo uma colostomia terminal. A conduta é essa, não tem a menor dúvida. A questão é, se o paciente chegou lá sem família, sem ninguém, ele está torporoso, nível de consciência rebaixado, não pode consentir com a cirurgia deve ser feita mesmo assim? E a resposta é sim, né? A gente precisa, na emergência, pensar no melhor para o paciente. Não precisa de consentimento quando se trata de uma emergência como essa, ok? Então, resposta letra A, proceder com a cirurgia, já que se trata de uma urgência, com risco para o paciente, e a colostomia é o melhor tratamento para ele, independente da opinião da família, certo? A próxima questão, então, questão número 8, se refere, então, a uma massa em ápice pulmonar direito, e esse paciente que tem essa massa no ápice pulmonar direito, ele tem dor, perda de força no ombro e no braço direito, além de pitose, miose e anidrose ipsilateral. Como é que chama essa síndrome, né? Síndrome de Pancoast, isso tem que memorizar, não tem jeito, é comum em tumores de ápice pulmonar. Então, além de ter pitose, miose e anidrose, que seria a síndrome de Horner, para ninguém confundir aí com a letra A, inclui também a dor e a perda da força. Por quê? Tumores nessa localização podem invadir o plexo nervoso ali e também acometer o gânglio estrelado, por isso que tem também a síndrome de Horner associado. Comum em tumores de ápice pulmonar, que nem sempre vão ter aqueles sintomas clássicos dos tumores de pulmão, porque esses tumores são de localização mais periférica, tá? Então, o que mais caracteriza a síndrome de Pancoast é a dor, porque vai ter acometimento ali do plexo, ok? Então, questão de número 9, gente. A questão de número 9 pergunta pra gente a diferença entre retalho e enxerto, uma questão aí conceitual. Vamos lembrar dos conceitos. Retalho é quando a gente tira, né, uma parte de um tecido pele, tecido subcutâneo ou tecido ósseo, de uma parte para outra do corpo, mas mantendo seu pedículo, seu suprimento ali vascular. Já os enxertos não, os enxertos a gente pode tirar de uma área doadora, levar para a área receptora e nessa área receptora ele vai adquirir um novo ali suprimento vascular através das suas ali conexões, tá certo? Então vamos ver qual que é a resposta que contempla mais tudo que a gente falou.
Letra C, então, retalho é um segmento de pele subcutâneo com suprimento vascular próprio, que será movido de uma área doadora para outra receptora, existindo uma comunicação, então, do retalho da sua área doadora por meio de um pedículo, ok? Então, essa é a resposta correta. A questão de número 10, uma questão sobre CPRE. Qual que seria a indicação atual da CPRE? Então, vamos lembrar, gente, a CPRE ela é realizada através de uma duodenoscopia. A partir daí, o endoscopista ele tem instrumentos, então, para manipular a via biliar através da papila duodenal. Então, quais dessas indicações, então, não corresponde, né, a uma indicação para CPRE? Coledocolitíase é uma indicação clássica, porque a coledocolitíase pode ter um risco, então, daquele cálculo migrar para o pâncreas e fazer uma pancreatite, então é uma indicação, sim, da gente abrir a via biliar ali para remover os cálculos. Colangite também, né, uma infecção da via biliar, a gente precisa abrir para drenar essa via biliar, também é uma indicação. Estenose do colédoco e dilatação, sim, às vezes a gente pode colocar inclusive prótese, é uma indicação. Pancreatite biliar com cálculo que esteja impactado, então, né, aquele cálculo lá que estava no colédoco que migrou, fez uma pancreatite biliar e o cálculo ficou impactado, então a gente precisa tirar esse cálculo. E colelitíase. Não, colelitíase, o cálculo está lá na vesícula biliar, a gente vai discutir aqui se o paciente tem indicação de fazer colecistectomia por colelitíase sintomática ou assintomática, mas o cálculo está lá na vesícula, não tem a menor indicação a princípio, né, de manipular a via biliar desse paciente, ok? Então, resposta, letra E. Questão de número 11 agora, uma questão sobre hérnia inguinal. A questão pergunta em relação à anatomia aqui da correção da hérnia inguinal quando a gente faz o reparo por via aberta, né, e não o reparo por via laparoscópica. Vamos relembrar alguns conceitos aqui em relação à hérnia inguinal. Hérnia inguinal é mais comum à direita, é mais comum a hérnia indireta, é mais comum em homens e a complicação que a gente tem mais medo, mais grave, é o estrangulamento. Lembrando que o estrangulamento é mais comum nos extremos de idade, então idosos e crianças, e que apesar das hérnias inguinais serem as mais comuns, o estrangulamento é mais comum nas hérnias femorais. Então, a hérnia femoral, tão logo a gente fez o diagnóstico, a gente deve indicar o tratamento cirúrgico. Lembrando, então, aqui da anatomia. Essa questão de anatomia, gente, isso é uma coisa que a gente tem que memorizar. Vocês têm que memorizar lá o trígono de Hasselbalch, os limites do trígono, isso é importante, também cai em prova. E também o nome dos nervos. São 3 nervos. Nervo ilioinguinal, ilho hipogástrico e o ramo genital do gênito femoral, que é o que irriga ali o cremácero, a pele do escroto e dos lábios. A resposta, então, letra A, ramo genital do nervo gênito femoral, que dá sensibilidade lateral do escroto, o ilho hipogástrico e o ilho inguinal, que vão dar sensibilidade ali da pele da região inguinal e também da parte medial da coxa, ok? Então, resposta, letra A. A questão de número 12, uma questão que pergunta pra gente sobre qual que seria, né, a conduta frente a um paciente de 57 anos com o diagnóstico de um CCE de esôfago, de um câncer de esôfago de células escamosas, causando uma estenose da sua luz. Qual que deve ser, né, a conduta, a estratégia cirúrgica para alimentar esse paciente? Então vamos pensar aqui um pouquinho. O paciente que tem 57 anos, que ele tem uma estenose de esôfago por um CCE, o tratamento provavelmente inicial vai ser com radioquimioterapia. Mas durante a radio e a quimioterapia, como esse paciente vai se alimentar? Se ele tem uma estenose e a gente não consegue passar o endoscópio, não vai ser possível fazer uma gastrostomia endoscópica. Também, uma gastrostomia laparoscópica seria um procedimento muito mais invasivo e vamos lembrar que se esse paciente não responder à radioquimioterapia, ele pode precisar fazer uma esofagectomia e levar um tubo gástrico lá em cima para fazer uma anastomose. E aí o fato de ter feito uma gastrostomia prévia vai atrapalhar esse nosso planejamento. Melhor conduta, então, é uma jejunostomia, que vai ser a nossa via alimentar alternativa. Depois que terminar o tratamento, isso pode ser retirado, tá? E a jejunostomia é uma via alimentar, diferente da ileostomia, que é uma derivação fecal, então não tem o menor sentido. Esofagostomia também não tem o menor sentido, ok? Então, questão de número 13, questão sobre hiperplasia prostática benigna.
Ele coloca aqui para a gente duas medicações, perguntando o mecanismo de ação dessas duas medicações. Então, o paciente tem um diagnóstico de hiperplasia prostática benigna e o médico indicou tansulosina e finasterida. Qual que é o mecanismo de ação dessas duas drogas? Vamos lembrar, gente, a tansulosina é um alfa-bloqueador, né? Ela vai bloquear os receptores alfa-adrenérgicos ali do tecido periprostático, fazendo um relaxamento da musculatura lisa. E a finasterida é um inibidor da 5-alfa-redutase. Então, ela vai inibir a conversão da testosterona para a forma ativa da testosterona, que é a 5-dihidrosterona, ocasionando, então, a diminuição da replicação celular, e isso vai ocasionar uma diminuição do volume da glândula. As duas, então, vão melhorar o fluxo urinário de forma diferente, uma através do relaxamento da musculatura lisa, a outra através da diminuição da glândula. Resposta, então, letra B. A tansulosina contribui para o relaxamento da musculatura lisa na saída da bexiga, tecido periprostático, ok? E a finasterida vai atuar diminuindo o volume prostático. Ok, também, ambas facilitam a saída do jato urinário. Resposta letra B, farmacologia. A questão de número 14, uma questão para a gente de anatomia, então. Ele fala sobre, durante uma cirurgia de abordagem para uma ressecção da cabeça do pâncreas, então uma duodeno-pancreatectomia, cirurgia de Whipple, qual dessas estruturas vasculares está presente nessa região e é de suma importância para o paciente? Então vamos lembrar lá da anatomia, né? A cabeça do pâncreas está ali no arco duodenal em C. Por cima, então, da cabeça do pâncreas, a gente tem primeiro vaso importante ali que emergindo direto da aorta é o tronco celíaco, que vai dar, né, a gástrica esquerda, a hepática comum e a esplênica. Aí vem a cabeça do pâncreas e abaixo da cabeça do pâncreas vai emergir uma outra estrutura ali muito importante, uma outra artéria ali muito importante da aorta, que é a mesentérica superior. A mesentérica superior, ela vai dar todos os ramos jejunais e ileais, que irrigam então todo o intestino delgado, e ainda dá alguns ramos também para o cólon, né? O ileocecocólica e o ramo direito da cólica média. Então, uma questão ali de anatomia, a gente precisa conhecer essa anatomia, não tem jeito. Então, a estrutura que a gente precisa preservar numa duodeno-pancreatectomia é a mesentérica superior. Se ela for lesada, vai necrosar todo o intestino delgado, ok? Questão de número 15, outra questão sobre urologia, segunda da prova. O paciente chega ao hospital com febre há 2 dias e dor na região lombar direita. Ele tem, então, o diagnóstico de ureterolitíase obstrutiva à direita, com hidronefrose ipsilateral. Então, o paciente está com a infecção urinária com a via urinária obstruída. Além disso, ele já tem alteração da função renal, infecção associada com sinais de sepse. Então, qual a melhor conduta para esse paciente? Então, primeiro, gente, o paciente está com sepse de foco urinário com a via urinária obstruída. Precisa dar antibiótico e desobstruir essa via urinária, as duas coisas. Vamos ver qual que é a questão que vai contemplar isso daí, ó. Compensação clínica sintomática, administração de antibióticos, ok. E por cistoscopia, descompressão do trato urinário superior, além da inserção do catéter de duplo J, retrógrado ou por inserção de uma nefrostomia percutânea. É isso, então, ele vai tentar desobstruir a via urinária por baixo, vai fazer uma cistoscopia, olhando a bexiga por dentro, ele identifica ali os 2 ósteos ureterais, sabe que a obstrução está à direita, ele vai tentar passar o duplo J por ali, e isso vai remover o cálculo e melhorar o fluxo urinário, desobstruir essa via urinária desse lado. Se por acaso, durante o pré-operatório, ele tiver alguma dificuldade, catéter de duplo J não prosseguir por essa via, né, ele não conseguir fazer essa descompressão, a segunda opção, uma nefrostomia. Então, através de radiologia intervencionista, a gente coloca um catéter direto no rim, temporário também, até melhorar esse foco de sepse e a gente poder desfazer essa nefrostomia. Então, a questão que contempla todas essas alternativas melhor é a letra E, ok? Então, diante de um paciente com sepse de foco urinário, com a via urinária obstruída, antibiótico e desobstruir essa via urinária da melhor forma possível. Questão de número 16, uma questão sobre TCE. Paciente vítima de acidente automobilístico veio trazido pelo
equipe do pré-hospitalar já entubado, então o SAMU já trouxe o paciente entubado para a gente, significa que deve ter sido um TCE grave, e ainda o paciente está hemodinamicamente instável e anisocórico. Isso significa o quê? Um TCE grave, o paciente está a ponto de fazer uma herniação. Já foi feita a tomografia, e aí essa que é o X da questão. Ele diz pra gente aqui, ó, que mostrou uma imagem hiperdensa no encéfalo, então sangrou mesmo, né? Próximo à calota craniana, em região parietal, de aspecto côncavo convexo e com um importante desvio da linha média. Qual o diagnóstico e qual o tratamento? Vamos lembrar, gente, então, dessas definições que a gente usa na imagem, né, na tomografia de crânio. O que seria um hematoma, então? Epidural e subdural. O hematoma epidural, ele vai ter aquela clássica imagem biconvexa. Lembrar que o hematoma epidural é mais raro, é causado por ruptura, às vezes, da artéria meningea média e que tem aquele clássico intervalo lúcido, né? Depois do TCE, o paciente fica um tempinho acordado e, de repente, ele rebaixa de uma vez só. Então, esse seria o hematoma epidural, a imagem biconvexa. Já no hematoma subdural, é a nossa resposta correta, é aquela imagem ou côncavo convexo, ou a gente pode usar também a terminologia de em crescente, né? Aquela linha hiperdensa de sangue, ela acompanha ali a calota craniana. O hematoma subdural é mais comum do que o epidural, acontece por sangramento ali dos vasos próximos ali ao encéfalo. E aí, nesse caso, a abordagem é cirúrgica porque o paciente está com importante desvio da linha média, ele está anisocórico, a gente precisa descomprimir esse crânio, né? Fazer uma craniotomia descompressiva, ok? O hematoma intraparenquimatoso teria um aspecto ali diferente, né? Lesão axonal difusa não teria essa imagem hiperdensa e AVC isquêmico não tem nada a ver com o nosso quadro clínico, que é um quadro clínico típico de trauma, ok? Próxima questão, então, estamos quase acabando já. Essa questão é uma questão que foi um pouquinho, eu acho que esse gabarito ainda vai ser mudado. Essa questão, os gabaritos aqui, o gabarito que foi liberado não contempla o que a gente pensa. Está dizendo aqui de um paciente que fez uma cirurgia abdominal, foi colocado um catéter de peridural, o paciente está em uso de heparina de baixo peso como anticoagulação profilática. Qual que seria a melhor conduta no momento de retirar o catéter? A gente sabe que paciente que usa anticoagulação profilática, se ele está usando a heparina de baixo peso, o risco maior é na hora do anestesista fazer a punção, de inserir aquele catéter, de fazer um hematoma ali no espaço peridural. Só que esse risco também existe na hora de retirar. Então a conduta corrente é que se o paciente está usando heparina de baixo peso, a gente deve esperar 12 horas antes de colocar ou antes de retirar um catéter. Se fosse uma heparina não fracionada, a gente poderia esperar 4 horas e não 3, como diz aqui as opções. Então, no meu entendimento, a melhor opção, a melhor resposta para essa questão seria manter o catéter e solicitar a orientação do anestesista quanto ao momento da retirada pelo risco de hematoma. Mas a resposta que foi liberada foi a letra A, retirar o catéter, já que a anticoagulação não interfere no risco para hematoma epidural. Eu, pessoalmente, não concordo, acho que a gente deveria esperar pelo menos 12 horas, ok? A questão de número 18. Tanto a questão de número 18 quanto a última questão, as duas vão usar esses conceitos de cirurgia, grau de contaminação da cirurgia e sobre antibiótico profilático. Então vamos lá. Em relação ao risco de contaminação, podemos classificar uma cirurgia eletiva de câncer de estômago com abordagem controlada da cavidade como? Então, o que é uma cirurgia limpa, contaminada, potencialmente contaminada, suja, infectada, que são sinônimos. Cirurgia limpa é a cirurgia que não existe nenhum grau, de contaminação. A cirurgia potencialmente contaminada, que é essa nossa resposta, é uma cirurgia em que há manipulação de vísceras, principalmente do trato digestivo, mas que isso é controlado, não existe ali um extravasamento do conteúdo para dentro da cavidade. A cirurgia contaminada é quando existe, então,
um extravasamento desse conteúdo do trato digestivo para a cavidade. E a suja ou infectada é quando existe uma infecção purulenta antes da sua abordagem ali, como uma apendicite já supurada, ou então uma diverticulite grau 3 ou grau 4, aí sim seria uma cirurgia suja ou infectada. E esses mesmos conceitos de risco de contaminação e de grau de contaminação que a gente usa para indicar antibiótico profilaxia. Então, já vou adiantar esses conceitos, porque a gente vai precisar lá para a questão de número 20, que seriam, então, quando que a gente usa antibiótico profilático, qual que é o melhor momento da aplicação. A gente vai usar, então, antibiótico profilático em cirurgias potencialmente contaminadas ou contaminadas, em alguns casos de cirurgia limpa, como uso de prótese, cirurgia cardíaca, né, cirurgia vascular, em que a contaminação ali daquele leito ocasionaria uma consequência muito grave. O antibiótico, ele raramente é mantido por mais de 24 horas, a gente só mantém por 24 horas quando a cirurgia ela é potencialmente contaminada ou contaminada de alto risco, como no caso as cirurgias coloretais. E lembre-se também, gente, que a antibiótico profilaxia ela se presta para fazer a profilaxia da infecção do sítio cirúrgico. Então, essa dose do antibiótico tem que ser feito em tempo hábil para a gente atingir nível sérico do antibiótico circulante, que seria 60 minutos antes da incisão ou no momento da indução anestésica, que é o tempo ali que a gente vai levar para depois que fizer a indução anestésica, a gente preparar o campo todo e fazer a incisão. Vai dar mais ou menos aí esses 60 minutos, ok? Então, a questão, uma gastrectomia com controle da cavidade é uma cirurgia potencialmente contaminada. Essa questão é uma questão sobre polipose adenomatosa familiar, é uma questão muito interessante. Eu vou lembrar com vocês alguns conceitos, mas depois a gente vai ler todas as opções, para a gente ir lembrando aí de mais alguns conceitos. Então, polipose adenomatosa familiar é uma síndrome genética que vai cursar com câncer coloretal em praticamente 100% dos pacientes que não forem tratados adequadamente. Ela é responsável por menos de 1% de todos os casos de câncer coloretal, então é uma doença relativamente rara, infrequente, mas a gente precisa reconhecer porque dos pacientes acometidos pela síndrome, eles vão evoluir para câncer de cólon em 100% dos casos. E é uma doença genética, então alguns pacientes podem apresentar-se, né, como primeiro caso índice da família, que apresenta aquela mutação nova, mas a maioria dos pacientes, né, a gente precisa fazer o controle da família. Então, se o pai ou a mãe tiveram, a gente precisa fazer controle, então, da prole e dos irmãos ali daqueles pais, ok? Fazer esse acompanhamento familiar, esse aconselhamento genético familiar. A síndrome de polipose, então, a gente começa, quando a gente sabidamente tem um caso na família, o pai ou a mãe tiveram polipose, a gente começa a fazer o acompanhamento daquela criança, normalmente com 12 anos de idade, com colonoscopia anual. E aí, se em algum momento, né, durante esse segmento, aparecerem os pólipos, e por definição, a polipose ela tem que ter no mínimo 100 pólipos distribuídos no cólon, pode acometer o cólon e o reto, então a gente faz o diagnóstico da polipose adenomatosa e a gente programa o tratamento cirúrgico dentro daquela criança, se ela não tiver ainda uma suspeita de degeneração maligna, depois para os 18 anos de idade. Mas sim, né, é uma doença de tratamento cirúrgico. E nesse caso aqui, o nosso paciente em questão tinha aversão à cirurgia. Qual que vai ser a conduta, então? Letra A, orientar que o paciente possui uma síndrome genética de herança autossômica recessiva? Não, a doença é de herança autossômica dominante, então essa está errada. Orientar que o paciente provavelmente precisará de intervenção cirúrgica? Sim, e que ele tem grande chance de desenvolver câncer coloretal ao longo da vida? Sim. Essa vai ser, né, o nosso gabarito. Vamos ler as outras só para a gente ver o que vai aparecer. Orientar o paciente que o manejo da polipose é feito por meio de acompanhamento clínico, ele pode fazer acompanhamento clínico até os 18 anos, mas depois não mais. Com colonoscopia a cada 5 anos? Não, colonoscopia ela deve ser anual, porque um desses pólipos pode degenerar durante esse tempo de acompanhamento.
Até os 80, deixando para comentar quando possível sobre a necessidade de cirurgia? Não, completamente equivocada, né? Orientar que essa patologia é caracterizada pela existência de alguns pólipos na região do reto? Não, são mais de 100 pólipos no cólon e no reto. Orientar que essa patologia ocorre por mutação do gene BRCA1? Não, gente. A mutação do gene da polipose é o gene APC, que é o mesmo gene que é mutado no câncer coloretal hereditário. O câncer coloretal, desculpa, não hereditário, né? O câncer coloretal comum. É o mesmo gene, só que na polipose é um códon ali específico, inclusive podem ter algumas manifestações extracolônicas também, ok? Então, nossa resposta é a letra B. Voltando então, né, na questão de antibiótico profilaxia, a gente já tinha adiantado um pouquinho desses conceitos, questão de número 20. Então, o paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca eletiva. A rigor, cirurgia cardíaca é uma cirurgia limpa, mas entra lá naqueles critérios de cirurgia limpa que precisa de antibiótico profilaxia. Normalmente a gente faz uma dose única no momento da indução anestésica. E qual deve ser, preferencialmente, o antibiótico que a gente vai usar? Então, já tinha falado que a gente usa, né, para fazer profilaxia de infecção do sítio cirúrgico, então a gente precisa pensar quais são os germes mais prevalentes ali na região que vai ser operada. Então, no caso da cirurgia cardíaca, como é uma cirurgia limpa, a gente está pensando, então, nos germes de pele, que é o que podem dar a infecção do sítio cirúrgico. E nesse caso, então, a resposta é a letra A, que a gente escolhe, então, uma cefalosporina de primeira geração. A cefazolina poderia ser também o Kefazol, ok?